A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Gomes. O Gomes pergunta ao pastor se é pecado jogar na Mega Sena e também outros tipos de jogos. Nós queremos dizer ao nosso consulente que a maneira correta de ganhar dinheiro para sustento próprio da família é como Deus disse ao casal quando saíram do Éden: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então sempre o trabalho está colocado em primeiro lugar para a nossa subsistência enquanto aqui na Terra vivemos. Agora, há situações que visam dar a pessoas uma situação de maior conforto. E aí existem os chamados jogos de azar, que abarca vários tipos de jogos. Nesse particular, nós queremos dizer que a Bíblia proíbe uma prática chamada adivinhação. Por quê? Porque através da adivinhação não está operando apenas a capacidade da pessoa de adivinhar, mas há um espírito maligno que dá a determinadas pessoas essa capacidade de adivinhar. E aí então é que ganham pessoas fortunas nesses jogos de azar, mas que não têm a bênção de Deus, porque é uma prática ligada ao que Deus abomina em sua palavra. Vamos verificar um exemplo dessa ocorrência de alguém adivinhar com o propósito de ganhar dinheiro, mas não sendo de origem divina. No capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 16, nós vamos encontrar o que está aqui escrito. Paulo estava numa viagem missionária acompanhada de outros obreiros e se deu o seguinte episódio. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Observe bem o Gomes que nos fez a pergunta. Espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação é um espírito maligno, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Efetivamente, os homens que acompanhavam Paulo, o grupo era de homens de Deus, que anunciavam a verdade da salvação. Porém, a fonte de informação era ilegal para os apóstolos. De modo que, diz o texto em seguida, fez isto ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então a jovem adivinhante tinha um espírito maligno no seu corpo que lhe dava condições de adivinhar e dava lucro aos seus senhores, e agora Paulo não se deixou levar pela declaração desse espírito maligno, embora falasse bem deles, ele expulsou em nome de Jesus. E vendo os seus senhores, isto é, seu patrão, seus patrões, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então aqui está uma colocação que revela bem que essa manifestação de aceitar no meio de milhões de pessoas que arriscam sorte tem uma conotação diabólica, e não deve o cristão ser participante de um jogo de azar, porque ele está conivente com a manifestação que pode se dar até nele mesmo, se vier a ganhar. Então, é a nossa opinião.